Olá pessoal, tudo certo? Aqui Fabiano Lafause, faço parte do departamento de palestra da Casa Elos de Luz, né? E a gente vai hoje, vamos analisar, vamos conversar sobre mais um capítulo do Evangelho que a gente tem visto a cada semana. Vamos direto para a nossa oração de abertura então. Agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade belíssima de nos reunirmos em torno das palavras do Cristo. Agradecendo porque os mensageiros da luz já estão entre nós a derramar suas bênçãos sobre todos nós. Sobre cada um na sua casa neste momento é derramada as suas bênçãos. E assim agradecidos a essa equipe espiritual, os guardiões da nossa casa Elos de Luz, os mentores que nos trazem o Evangelho do Cristo. Vamos em nome de Deus e de Jesus abrindo esse trabalho. Amém. Assim seja. Então vamos lá. Beleza, hoje a gente vai falar, vamos para mais um capítulo, lembrando que nós estamos no capítulo 21, hein? Lembrando que quem não assistiu pode voltar no vídeo anterior e assistir a primeira parte do capítulo que foi exposta pela Thaís, pela colega Thaís. Agora estamos vendo essa segunda parte e depois tem a terceira parte com o Jean. Tá legal? O pessoal está gostando muito dessa sistemática, nós vamos mantendo. Lembrando, se você ainda não curtiu o nosso canal, aproveite agora, inscreva-se, aperta o botãozinho que tem aí, inscreva-se no YouTube, ativa a sinetinha e passe a receber as novidades em primeira mão, como aqueles que já estão conectados com a gente têm recebido. Bom, vamos direto ao trabalho então, vamos lá. Haverá falsos cristos e falsos profetas, nos diz o capítulo 21 do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. A gente já vem nessa sequência. E quem ainda não assistiu, então, o vídeo da Thaís, pode dar uma espiada lá antes e depois voltar aqui. Quem já assistiu já sabe que ela falou das parábolas desse capítulo, né, da primeira parte do capítulo. Então hoje nós vamos para a segunda parte. Haverá falsos cristos. Não acreditem em todos os espíritos, meus queridos, dizia o Evangelho para nós. Mas tenham antes a certeza que realmente são espíritos de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo em nome de Jesus. Então, é importante nós estarmos atentos, né? Como a gente vai ter a certeza que são espíritos de Deus? Essa é a questão. Então, o capítulo vem nos trazendo exatamente essa elaboração, esse resumo de como a gente vai perceber, de como nós vamos usar a nossa inteligência, né, o crivo, como disse a Thaís, o crivo da razão, para ver se tem coerência as coisas ensinadas por qualquer que seja o discurso que nós venhamos a acessar ou a termos contato. E também, além do crivo da razão, aquela análise para vermos se tem fundamento moral, como o Cristo sempre teve, se tem fundamento junto à ética, junto à vontade de fazer o bem em tudo, o amor descompromissado. Então aí são dicas importantes para nós começarmos essa nossa elaboração aqui de hoje. Tá? E, claro, lá no Antigo Testamento já se falava, né, os profetas, vão vir profetas, mas vão vir falsos profetas. O que eles estavam dizendo? Né? O profeta, o que era o profeta? Ele é muitas vezes considerado aquela pessoa, aquele ser mensageiro que vinha fazer predições, que vinha fazer previsões do futuro, é ou não é? A gente tem até uma ideia assim de profetizar como uma coisa que tu já vai antecipadamente dizer o que vai ocorrer. Mas não só isso é o profeta. O profeta, no sentido evangélico, também ele é todo mensageiro que traz a palavra de Deus, todo aquele mensageiro que traz, de certa forma, a moral do Cristo, né? Essa beleza que é o Evangelho, essa pureza, né? Que é a forma, o código moral mais belo de todos os tempos, né? Que é essa forma de viver, né? Esse jeito de viver que é leve, que é feito com amor, que é verdadeiro, né? Ele não precisa disfarces. Então, o profeta tem
alcance mais profundo se a gente vê nesse ponto de vista. Mas naqueles tempos se dizia, né, que no Antigo Testamento virão falsos profetas, né, cuide-se dos falsos profetas que são lobos vestidos de cordeiro, né? A gente, quando era pequeno, ficava até assustado nesse trecho, não é? Lobos vestidos de cordeiros. A gente ouvia isso no Evangelho e ficava até um pouco assustado, né? Mas o que hoje em dia, nos dias atuais, quem são os falsos profetas? Essa é a pergunta. Essa é a nossa temática, né? Em primeiro lugar, é todo o discurso que nos quer vender algo bom, que ali está o Cristo, ali está a renovação, ali está a grande vida, né? A vida só vale a pena dessa forma aqui, dessa forma acolá. Então, são os discursos de toda forma que chegam prometendo e não são, de fato, né, discursos de luz, de verdade, de amor, de verdadeiramente, mas estão só travestidos, né? Estão só maquiados de algo bom e no seu fundo, no seu conteúdo, não trazem realmente essa verdade para a gente. Até porque, como nos diz o Evangelho, quem realmente representa o Cristo, quem realmente é verdadeiro profeta, quem realmente vem trazer algo bom nesse mundo, ele normalmente é descoberto pela humanidade, por nós. Ele é descoberto pela gente. Ele não se apresenta como tal. É uma diferença, né? Uma coisa é dizer, olha aqui, eu sou o mensageiro do Cristo. Olhem para mim, como eu sou belo, como eu falo palavras. Outra coisa é a humildade em pessoa que não se propaga, não se faz a própria publicidade, mas as pessoas começam a querer dele, né? Como aconteceu com Jesus. As pessoas fizeram dele, né, o profeta da época, descobriram nele o profeta da época. Ele não saiu dizendo, venham até a mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, né, com propagandas. Então, primeiro ponto é a humildade. Suas palavras, porque as palavras dele são carregadas de quê? De humildade. É aquilo que está cheio o coração dele, né? Fazem o bem. Acima de qualquer coisa, fazem o bem. Suas palavras fazem o bem, trazem o bem. E aquela pessoa, aquela fonte que está nos prometendo aquela palavra, aquele discurso, você sabe que ali tem bons frutos. Porque o profeta verdadeiro é reconhecido mais por seus frutos do que por suas palavras. É ou não é? Então, o próprio Cristo, a gente pegar Jesus teve o Evangelho que ele viveu. Ele não escreveu. Alguém sabe de algum livro escrito por Jesus? Não há, né? Algum vídeo que ele deixou. Na época nem existia vídeo aqui na Terra, né? Não deixou nada, mas ele viveu o Evangelho. Então, mais que palavras, ele teve... A ação dele foi emblemática para todo aquele povo e até hoje. O que mais? Livros que a gente tem acesso hoje, muita literatura de várias fontes. O que eu escolho? O que eu leio? Isso aqui é bom, não é bom? Então o pessoal pergunta pra gente, né? Sabendo que a gente é espírita, que a gente estuda essa doutrina, né? Olha o que eu achei isso aqui, olha que bacana, olha que interessante. Esse aqui tava quente. Olha que bacana, que interessante. O que você acha? Qual a tua opinião? Vale, não vale? Então, as pessoas vêm perguntar. Então, o que a gente pode falar nesse momento? Vamos ver se realmente muitos querem nos ensinar uma nova forma, uma forma que aquilo ali é que ali está a verdade, ou que ali tem uma parcela de verdade que você precisa conhecer e tal. O que a gente tem que se perguntar? Exatamente isso, analisar a coerência com aquilo que são os nossos valores, aquilo que a gente já tem como verdade na vida, especialmente a verdade do Cristo, especialmente esse código incrível aqui. Tem coerência com o que a gente está vivendo nesses valores de Cristo? Quanto de amor traz aquele livro, aquele vídeo? Hoje em dia tem vídeos, tem canais, tem podcasts, tem canais como esse aqui, tem outros, tem diversas correntes, né? Então, mais do que nunca nesses tempos de transição, nós temos uma infinidade de ofertas
né, de profetas bons e não tão bons, né? E às vezes nem um pouco bons. Então cabe a nós fazer essa análise. Nós, né, que somos as pessoas escolhidas, todos nós, toda essa humanidade que está vivendo, as pessoas escolhidas para viverem a transição, os trabalhadores da última hora, como nós vimos naquele capítulo, né? Os trabalhadores da vinha, né? Chamados no último momento para trabalhar, para poder fazer o serviço da vinha acontecer e gerar frutos. Nós vamos começar a perceber quais são os frutos daquele discurso que chega até nós. Que frutos ele dá? Qual é a coerência que ele me traz em relação à razão, em relação àquilo que eu analiso racionalmente? Né? E quanto de amor, quanto de bem ele traz, ele faz. Então a gente vai começar a analisar isso aí, tá certo? Para poder identificar o verdadeiro e o falso profeta. Chazinho que tá frio. Outra coisa que são falsos profetas é cada vez que nós mesmos, ou na nossa realidade, na nossa vida, a gente tem aquela crença distorcida de quem somos. Cada vez que a gente esquece a nossa origem divina, cada vez que a gente esquece o tamanho que temos, sendo filhos de Deus, né? A gente analisava especialmente aquele trabalho que a gente vem fazendo junto com vocês aqui na última semana de cada mês, que é o trabalho das séries, que o pessoal está gostando muito, está sendo uma sensação. A série é Caminho da Luz. Então, quanto Jesus, né, o grande artífice, o grande artista e obreiro dessa terra, desse planeta, né, quanto ele trabalhou, quanto ele projetou essa terra, desde do descolamento, digamos assim, daquela nebulosa assim, que veio incandescente até o seu esfriamento, até a preparação dos solos, da geologia, de toda a geografia da Terra, dos mapas que seriam aplicados nos continentes, nos mares, as temperaturas, as pressões atmosféricas, os níveis dos gases, de cada gás que tem, tudo milimetricamente calculado, preparado. E a gente comentava esses dias, para quê? Para poder vir as criaturas, para poder vir a vegetação, para poder chegar as primeiras formas de vida, até as criaturas depois, né? E depois testar uma criatura, testes com outras criaturas, umas que nem existem mais, saíram do nosso habitat aqui, para um dia pisar o homem, como é visto hoje, né? O Filho de Deus poder pisar, os filhos de Deus poderem pisar. Então, por aí a gente percebe o cuidado que ele teve e que tem até hoje, porque continua conosco. Jesus continua conosco, ele é o governador deste planeta, para quem ainda não sabe, né? E ele cuida cada uma das singulares vidas e de todo o planeta ao mesmo tempo. Tamanho cuidado ele teve para receber quem? Nós, todos nós. E aí a gente acaba fazendo pouco caso, dizendo, porque o ser humano não presta, porque o ser humano não vale nada, porque o ser humano é pequeno, nós somos pequenos, somos a grão de areia, somos pecadores. O que mais que tem de maravilhas que a gente fala a nosso respeito? Somos vítimas desse sistema opressor, somos acuados, somos pequenos nadas. Aí existe falsa profecia também, falso profeta. Não. Então, o ser que é aguardado, né, por toda a providência divina, por tantos milênios, por tantos séculos, né, para poder pisar num planeta, para poder fazer essa obra, claro que tem as suas questões, claro que precisa evoluir, mas não podemos jamais esquecer a nossa filiação divina. Esse é o ponto. Somos filhos de Deus, seres criados à sua semelhança, portanto, luz, como ele é luz, somos também luzes. Luzes também vivendo uma vida, uma experiência na Terra, como nos diz Deepak Chopra, né, o grande pensador indiano, nos diz assim, nós não somos seres vivos aqui, humanos, que vamos ter um dia uma vida espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra, uma experiência humana.
E assim sendo, chegou a hora de uma vez por todas, se é que não fizemos ainda, de nós revisarmos essas nossas crenças. O que está lá dentro que ficou lá, que a gente adotou das nossos familiares ou dos nossos professores, com as melhores das intenções nos ensinaram, como a gente sempre fala na Elos, do sistema de crenças que a gente adotou, do sistema, porque é assim que se pensa no nosso país, mas o que a gente adotou e que ainda falta a gente soltar e trocar. Então está na hora de trocar essa crença, que aí existe falso profeta. E se nós vamos acreditando nisso, vamos acabar perpetuando isso e passando para frente para as próximas gerações. E aí seremos nós os falsos profetas. Que o ser humano não presta, que o ser humano é isso, que o ser humano é aquilo. Quer ver um exemplo disso aí? A gente mesmo se diz, às vezes a gente diz para nós mesmos, eu sou uma estabanada, né? Eu sou toda estabanada, não acerto nada. Eu sou um inadequado. Eu não me sinto adequado, não me sinto pronto para isso. Sou muito estranho, sou muito esquisito. Tá certo que mas realmente, em última instância, a gente é estranho, mas a gente é o único em todo o universo, a gente é um pouco diferente mesmo. Que bom, né, que a gente é diferente, que é um pouco estranho. Mas assim, essa coisa da gente se olhar e se botar para baixo e se falar falsas profecias, né? Então, muito melhor que isso é nós buscarmos cada dia mais termos aquilo que se chama de uma palavra forte, uma palavra impecável. Vamos melhorar a nossa palavra, vamos melhorar, na palavra que eu digo não é o tom da nossa voz, ficar mais doce, até pode também ficar mais gostoso, né? Mas não é isso. É o quanto o poder da nossa palavra, o que a gente afirma e o quanto que a gente afirma acontece, se realiza, né? Nós somos seres de criação, não esqueça, somos criadores. Nós temos força naquilo que a gente fala, naquilo que a gente age, naquilo até que a gente pensa e imagina. Então, a palavra é muito mais que só um símbolo, um código de linguagem das coisas em si, que representa as coisas, mas ele é poder. Quando carregado de sentimento, daquilo que a gente está falando, ele é poder. Por exemplo, fiz um erro qualquer. Ai, que burro que eu sou! Ai, que burro! Que incompetente! Não é? E às vezes sai com grito, sai com força, com ênfase. O que é isso aí? Isso é uma palavra criadora, criou na hora, já capaz de nascer até as orelhinhas. Ou não é? Claro, figurativamente falando. Mas a gente começa a falar e cria. Isso é muito importante, muito sério. Então tá cheio de exemplo aí. Ai, como eu sou gorda, como eu tô magro. Olha como eu tô gordo, como eu tô gordo. Ai, coisa horrível. Quando se olha no espelho, ai, que coisa horrível. Então ajeita, né? Então arruma. Dá uma ajeitada para melhorar e aí se olhar e dizer, que beleza, que coisa boa, sorria, né? Ai, olha aquele lá como tá magro. Ai, como tá magro. Acho que até tá meio doente. E já começa a usar a palavra, a minar o poder da sua palavra. Cada vez que a gente não usa ela para uma coisa criativa, uma coisa de uma boa finalidade, uma coisa útil, nós começamos a minar nossa palavra, ela vai perdendo força. Sabe aquele joguinho de videogame que cada vez que você perde, vai baixando a barrinha da força? Vai baixando, ó. Baixa a forcinha aqui, ó. A nossa palavra é assim, quanto mais a gente fala coisas construtivas, elogia, e vou dizer mais, elogia acreditando no elogio, não adianta elogiar só por elogiar também. Ai, que legal o teu cabelo, adorei. Aí ela pensando lá dentro, ai, coisa horrível, mas não posso falar, né? Meu Deus, eu devia falar isso aí, ficou terrível. Então não fala nada. Então fala, ai, ficou muito bonita a cor do cabelo, pronto, é o que você gostou ali, foi a cor, fala da cor. Agora, chegou a hora da gente tomar mais cuidado com isso. Isso aí sempre foi falado, mas de uma certa forma a gente talvez não tenha dado tanta importância. Chegou a hora de dar. Esse é o verdadeiro profeta. Então é aquele que dá importância para o poder que ele tem da profecia. Todos nós temos. É a palavra. Mas cada vez, então, como eu dizia, que a gente peca na palavra, que a gente não
está sendo verdadeiro, útil com aquela palavra, ou até agradável. Muitas vezes uma palavra pode ser agradável, pode trazer conforto, é ou não é? Quantas pessoas a gente às vezes estava aflito, a pessoa diz, não liga não, isso não é nada, você é muito mais forte que isso, já vi você passar por tanta coisa. Esses dias eu estava na feira, fazendo a feira, né? Porque a feira a gente tem que fazer, né? Bota a máscarazinha, bota a luvinha, bota tudo que tem direito. E vai encarar a feira. E com todos os protocolos. E aí nós estava comprando, o feirante disse assim, ele disse, a vizinha estava dizendo alguma coisa, reclamando de alguma coisa da vida, né? Mas agora chegou essa pandemia, eu não consigo mais vender minhas coisas, isso e aquilo. Aí ele disse assim, me chamou a atenção, ele disse assim, ó, mas isso aí também passa, a gente passou por crises, essa é só mais uma crise, nós já passamos por outras crises e a gente sempre conseguiu vencer. E vamos vencer essa também. Olha aí. Mas isso saiu com uma força de profecia. Então parece que aquilo ele falou caiu como um bálsamo. Até eu que estava ali, né, fazendo minhas compras, prestando atenção, porque eu estava esperando que eu era o próximo a pedir, né? Então era obrigado a prestar atenção na conversa. E eu gosto de prestar atenção porque depois eu trago como exemplo aqui para nós, né? Eu presto atenção nas coisas que as pessoas ficam falando ao redor, assim, para poder trazer como exemplo. Então aquilo caiu como um bálsamo, caiu como uma certeza você sabe que isso caiu com uma certeza tão grande. Eu nem conheço aquela pessoa, aquele feirante, não conheço, é um feirante, a gente tem relação comercial apenas. Mas ele falou com uma convicção, com a palavra firme. Então aquilo ali é a prova de uso da palavra, de como ela pode trazer paz, como ela pode trazer uma sensação agradável, como ela pode deixar a gente confiante. Né? Então, e cada vez que a gente faz o contrário disso, a gente vai perdendo essa força que ela tem. Como é que eu fui fazer isso? Que tonta, que tonto que eu sou. Se a gente fizer um dia isso, se dá conta, opa, falso profeta. Me lembro da palestra. Me lembrei do vídeo aquele, da Thaís, do Jean, do Fabiano. Me lembrei. Vou botar uma coisa positiva, no mínimo mais uma coisa positiva no lugar. E, aliás, com a mesma intensidade, hein? Ou mais. Não adianta dizer, que tonto que eu sou. Não acerto nada. E depois, queria dizer, opa, não. Sou filho de Deus, sou muito... Fala com a mesma firmeza. Sou filho de Deus. Bota um sorriso aí. Procura sentir. Claro que a gente está fazendo aqui um exagero. Não é necessário a força, falar, gritar, não é isso. Mas é falar sentindo o que você está falando. Eu sou filho do Criador, eu sou herdeiro. Tudo isso aí que está aqui também é meu, também é nosso. Olha que aí tem outra força, hein? Outra coisa, a gente fazer a famosa... Quer dizer que isso aqui eu acho que não tem, né? Mas lá numa aldeia muito distante tinha isso. O pessoal fazia a famosa falar da vida alheia. Comentários, né? Só comentários. Tu viu fulana? Nossa, que gorda. Ai, que magro. Tá tão magro, acho que até tá meio doente. Ai, olha lá, que perua. Parece um pavão. E aquele lá, tu viu? Viu com aquela outra, aquela cicrana que apareceu com ele? Nossa, e aquele decote. Nossa, dentro do centro espírita. Minha gente, e acontece, mas isso lá numa aldeia muito distante, tá? O que isso aí tá carregado? Tá carregado de uma força de falso profeta. Não dizendo que isso é o que não é verdadeiro ou não, aquela cena que ele viu ou não, mas da importância dele se ligar a uma coisa do outro e ainda por cima, tem utilidade o que ele vai falar? Tem utilidade? Vai fazer algum bem? Então ele vai minar a força da palavra dele, só isso que vai acontecer. O que é isso? Vai baixar o nívelzinho lá de poder da palavra daquele filho de Deus. Ele tem poder, mas começou a jogar fora parte desse poder. Então o que a gente pode substituir? Duas coisas, ou a gente olhar e falar as coisas que a gente vê de bom em cada pessoa, uma coisa bacana, se a gente acha necessário, que legal aquela ideia, olha aquele cara está usando tal coisa, que posso fazer igual, a gente pode usar um visual assim, que bacana. Ou simplesmente o mais simples de tudo, boquinha fechada, não entra mosca.
Já dizia os nossos antepassados, né? Boca fechada não entra mosca. Minha gente, às vezes é difícil, né? Mas não é difícil, não. É só começar e a gente consegue. Porque agora você sabe. Antes você não sabia. Agora, a partir de hoje, você já sabe que cada vez que você usa a sua palavra para algo que é absolutamente inútil ou que não faz o bem, você está perdendo força lá na sua coluna lá do poder, né, o poderzinho que vem ali no joguinho de videogame, aquela coluninha que tem a coluna do poder, né, da força vital, vai perdendo a força a sua palavra. Aí depois quando você quer fazer uma afirmação boa, uma afirmação de uma coisa legal para você, para sua filha, para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, você fica bem, tudo vai passar, confia que vai passar, isso aí você vai ficar bem, isso não é nada. Aí você não tem toda a força que você queria. Por quê? Porque está usando mal a palavra. Então quando nós temos tanta força, tanto poder em nós, que com tudo isso a gente consegue fazer ainda e falar coisas positivas e elas se concretizam. Mas isso aí pode aumentar esse poder se a gente puder ter cuidado nessas pequenas palavras do dia a dia que vão tirando essa força que a gente tem. Faz a mesma coisa às vezes quer ver um exemplo? A gente faz a mesma coisa com o nosso país. Esse Brasil, não. O Brasil não tem mais jeito. Aqui não tem jeito. Quem já ouviu isso aí alguma vez na rua aí, os amigos? Ou quem já não falou isso aí também? Quem de nós não falou? Mas aqui não tem jeito. Se fosse lá fora é diferente. Lá fora é diferente. Mas aqui, aqui não tem, país sem lei, terra de ninguém. Aqui é terra de ninguém. Aqui não tem como viver bem. Isso aqui não é vida. Não tem como ficar rico aqui nesse país. Aqui só tem ladrão. Só tem sacanagem. Opa, cuidado, hein? Cuidado com a nossa força de profecia. Não estamos dizendo aqui que não existam essas coisas, que o país seja perfeito, não é isso. Mas o quanto a gente vai querer perpetuar essa crença, porque a palavra tem força de criação. A gente não sei se a gente não se deu conta disso. Não tem só força de criação a hora que eu estou lá, agora eu vou rezar. Agora a palavra tem força de criação, tá? A partir de agora tem. Começou 1, 2, 3 já. Assim, Senhor... Aí começou a ter força a palavra. Quer dizer que todo o resto do dia que eu falei por falar só que o Brasil não tinha jeito, falei só por falar que só tem ladrão, falei só por falar que aqui nesse país não tem como ficar rico, falei só por falar que essa pandemia não termina nunca, cuidado também. Falei só por falar que essa quarentena, que infeliz, que esse período de... Então está aí o nosso momento de fazer reflexão. Não? Em cada um desses momentos existe oração, existe força de determinação e existe criação consciente ou não. Consciente ou não. A grande questão nossa é que a gente não toma consciência, a gente cria sem consciência. Então está falando todas essas coisas às vezes sem se dar conta que está criando. Então está criando um país ainda mais corrupto lá para frente, daqui para frente. Quando poderia dizer o contrário, esse país é iluminado, esse país é rico, esse país é rico. Experimenta falar para ver que coisa boa, dá até uma sensação boa na gente. Aqui nesse país eu tenho todas as condições de ficar bem, aqui nesse país eu tenho a saúde, aqui nesse país eu tenho a condição de ficar rico, pelo bem, pela luz. Aqui tem como ficar rico pela luz, sendo bom. Vou afirmar isso aí sim, na contramão de todo mundo que fala o contrário. Eu vou passar a afirmar, vocês. Porque esse é o trabalho que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o trabalho daquilo que a gente quer. E não perpetuar o que não se quer. Repetindo as mesmas coisas, vivendo num círculo vicioso. Chegou a hora de falar o que a gente quer. Se é que ainda não nos acordamos disso. Tá certo? Então é isso que a gente veio trazer. Verdadeiros profetas, falsos profetas, a nossa parte que nos coube aqui, né, da parte do capítulo é explicar mais sobre os falsos profetas. Então vamos identificá-los. E não é indo lá na rua e ver quem é que está se passando por Jesus, não é isso. Não é mais isso, porque isso aí já não é mais o que acontece, o mais importante. Isso é mais fácil de identificar. Mas é a sutileza do falso profeta no discurso de cada coisa que a gente está consumindo na internet, de cada programa de TV que eu estou assistindo. Vamos assistir o que quiser, você assistir tudo que você quiser, mas com consciência, com aqui o crivo da razão
e da moral de Cristo. Duas coisas. A razão nos ensina o Evangelho. Passar pela nossa razão. Isso aqui tem lógica racional, inteligente? Não, então já descarta. Tá, tem razão, mas tem também, passa pelo crivo da moral cristã, evangélica? Não, então deixa para o lado. Nós temos que direcionar para onde a gente quer as coisas. Ah, mas tem tanta coisa, eu queria fazer isso, queria consumir aquilo, quero fazer aquela outra coisa, uma outra prática, e lá o que eu queria. Tudo a gente pode, mas vamos ver o que mais a gente precisa, o que mais nos faz bem, o que mais tem a ver com a gente, o que mais até hoje se provou ser bom para nós. E vamos investir mais nisso aí, investir nosso tempo, nossa dedicação, nosso carinho, nosso amor. Tá certo? Então a gente vai reconhecer esse bem, essa coisa, pelos seus frutos. E não só lá fora, nos discursos que se dizem cristãos, ou nos discursos de internet, de televisão, de meios, de canais de YouTube, de redes sociais, não só isso, mas não esqueçamos de ver o profeta, o verdadeiro falso profeta, nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, e muitas vezes naquilo que nós falamos. Então todo esse ficou como tema de casa de hoje. Tudo isso aí vai ficar como tema de casa. A gente analisar o que a gente consome de fora, mas também como a gente, às vezes, tem que trabalhar um pouquinho para não sermos nós os nossos próprios falsos profetas. E dizermos coisas verdadeiras de nós, coisas abençoadas sobre nós. Porque é isso que nós somos perante Jesus, somos todos seres abençoados, que Ele cuida com o máximo carinho. E aqui vou eu, você, vamos desfazer isso? Vamos fazer pouco caso de nós mesmos? Não. Se Cristo preparou tanto essa terra para nos receber, se cuida até hoje com tanto zelo de cada um de nós, de cada uma das encarnações, tem o carinho, tem o cuidado, manda mensageiros, manda a leitura certa na hora certa, a palestra na hora certa, o amigo que vai dizer isso aqui, o anjo da guarda que está sempre ali, ele tem todo esse cuidado com a gente. Vamos nós fazer pouco caso da nossa existência? Não. Ao contrário, vamos nos unir a Ele e dizer a verdade do ser humano, essa possibilidade linda que ele tem de ser um ser de luz, um ser de amor. Ele já é, só precisa se dar conta, se tomar essa consciência, né? Cada um de nós. E dentro essa história que tem tantos apelos hoje, né? Discursos de todas as partes, faça isso que é bom, faça aquilo, faça uma prática chinesa, oriental, faça uma prática ocidental, faça uma prática espírita, espiritualista. Não, mas não é isso, é astrológica, tem tanta coisa. Diante de tudo isso, a gente vai, em primeiro lugar, aplicar o que a gente falou hoje aqui. Segundo, tem uma historinha que eu vou separar aqui para vocês que é muito legal. É a historinha do homem que foi até o templo, né? Ele foi no templo e perguntou assim para o mestre, né? Com 4 horas de meditação por dia, todos os dias, em quanto tempo eu vou atingir a iluminação? 4 horas todos os dias. Em uns 40 anos. Tá, então com 8 horas por dia de meditação. Uns 80. Mas por que se eu vou meditar mais? E aí o mestre diz, você não está aqui para sacrificar a sua vida. Meditação é ótimo, mas dentro de uma prática regular, de uma prática com amor, com critério. Você veio aqui para ser feliz, para fazer a sua vida, para viver ela como os homens da sua época vivem, da melhor forma possível. Então equilibre a sua vida. Faça meditação, claro, mas não queira forçar algo para atingir a iluminação. Viva a sua vida o melhor possível para atingir a iluminação, de uma forma consequente a isso. Bacana, né? Então, o verdadeiro profeta é isso, ele está dentro de nós, começa dentro de nós, nessas pequenas coisas, né? Vamos procurar levar o melhor que a gente puder dessa mensagem do capítulo 21, que é muito bonito. Deixo para vocês, então, a dica de continuarem esse estudo no próximo vídeo, que vai chegar, que é o do Jean, que está complementando isso que a gente viu aqui. Tá bom? Valeu, galera! Vamos para a nossa oração final. E aí a musiquinha também, né? Em consequência, já vai ser emendada aí na oração. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, esse momento de luz, de podemos nos banhar na Tua bênção, Pai. Essa bênção de amor
que ilumina todos nós e nossas casas nesse momento, deixando tudo iluminado também os nossos queridos, aqui ou onde eles estejam, recebam nesse momento essa bênção, afastando toda e qualquer negatividade, recolocando tudo no seu lugar de amor, de luz, de paz em nós e em nossas casas, em nome de Deus e de Cristo. Amém. Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro Teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. Jesus, é impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. É impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. Valeu, pessoal, e até a próxima.